Olá, boa noite a todos. Mais uma live aqui da BTT, contando hoje com uma grande profissional da gestão de confecção. Então, vai levar muito conteúdo e informação para todos aqui, tá? Ela já está presente aqui, a Mirtes. Por enquanto, eu vou passar alguns slides aqui, né, uma apresentação, enquanto a sala está sendo preenchida. Bom, vamos lá. Então, bem-vindo a todos aí. Vamos iniciar a nossa live de hoje, tá? O tema é gestão de confecção, estratégia em busca de resultados. Quem estará divulgando, falando conosco aqui, compartilhando suas informações é a Mirtes Fernandes. Ela é empresária e fundadora da Tátil Inovação, tá? Aí temos aí uma bio dela. Nós temos a gestão em confecção, a estratégia em busca dos resultados. Queria compartilhar tudo o que sabe com você. Conosco, não? Será a Mirtes Fernandes. Mirtes é empresária e administradora de empresas, especialista em gestão de confecção. Depois de 20 anos, atuando em indústrias da moda, fundou a Tátil Inovação, uma empresa desenvolvedora de softwares de gestão para indústrias e comércios de confecção. Também oferece mentoria, consultoria, treinamento para empresas do segmento. Boa noite, muito obrigado aí por ter aceito o convite. Está com você a palavra. Eu que agradeço, Nelson, a oportunidade. Adoro conversar sobre o segmento, adoro conversar sobre o futuro do segmento, né? Novas estratégias. Eu brinco, quem entra para a confecção não sai, não larga mais, né? A gente está sempre envolvido e é sempre um desafio, né? A confecção ela já vinha num período desafiador, a indústria da confecção no Brasil, e agora se intensificou. Então, está mais difícil, mas também está mais divertido, né, atuar nesse mercado. Então, é sempre um grande prazer trocar informações e aprender com quem está atuando nesse mercado, se reinventando, se transformando. Perfeito. Então, realmente, você vai encontrar aqui de todos os tipos, todos os níveis de profissionais, desde estudantes, já quem está no mercado, já trabalhando há muito tempo, e empresários, tá? Então, por favor, pode dar continuidade. Tá. Para mim, assim, é um prazer também conversar com pessoas que estão em estágios diferentes, até por conta da minha trajetória profissional. Isso me ajuda, né? Eu tenho uma certa intimidade com todos os níveis, porque eu passei por todos os níveis dentro da indústria. Eu comecei como recepcionista de uma confecção e fiquei mais de 20 anos trabalhando na indústria de confecção e consegui sair como uma diretora executiva. Mas nesse período eu tive bastante sorte, assim, eu encontrei profissionais que me enriqueceram muito, que me deram grandes oportunidades de aprendizado mesmo, me deram oportunidades de assumir áreas, departamentos que fez com que eu conhecesse a indústria de ponta a ponta. Então hoje eu consigo falar de uma indústria de confecção, tanto da parte operacional, estratégia, do financeiro, como funciona uma área comercial, não na teoria, porque eu vivi aquilo, eu trabalhei nessas áreas de fato. Então, quando eu vejo pessoas entrando no segmento, eu tenho um certo saudosismo, assim, que eu falo, ai, que gostoso esse começo, quando a gente ainda acredita que o mundo é fácil, né? Então, é bem legal trocar com essas pessoas. Mas a gente falando da indústria nesse momento, né, Nelson, que foi até o nosso começo da nossa conversa, esse momento de pandemia, pós-pandemia, esse momento de indústria 4.0, o que vai ser isso? Um momento de desafios internos também, essa concorrência, a concorrência desleal ou não é desleal com o mercado internacional? Como lidar com tudo isso? As exigências que a gente tem hoje também no interno com a BVTEX e outros selos que também pedem uma capacitação maior. Como a gente lida com tudo isso nesse mercado, se mantém vivo e acreditando, né, na lucratividade. E aí entra o meu ponto de vista sobre tudo isso que eu venho discutindo ao longo do tempo, que é realmente a capacitação, ao olhar para a gestão com mais profissionalismo, que eu acho que é o que falta para o segmento. São tantos os profissionais quanto os empresários entenderem que a indústria da confecção ela merece uma atenção maior do que vinha sendo dada, porque, assim, na minha opinião, tudo que a gente passa, a maior parte dos problemas que a gente passa hoje em dia são problemas que poderiam ter sido evitados se no decorrer do tempo a gente tivesse dado atenção devida
ao segmento, ao negócio, aos profissionais que atuam nesse negócio. A cadeia produtiva, entender que a cadeia produtiva ela tem que estar conectada, ela tem que sobreviver com lucratividade e reinvestimento. Enfim, uma série de coisas aí que a gente desrespeitou ao longo desses anos, que agora chegou à conta, né? De fato, chegou à conta. Então, eu acho que esse momento de transformação imposto, na verdade, se transforma numa grande oportunidade para se reinventar e começar tudo de novo. Porque meio que o jogo zerou, né? Agora, com a pandemia, não importa mais o teu tamanho, não importa mais o teu nível de conhecimento, não importa mais só o que você tem no banco, mas o mais importante agora é a tua velocidade em perceber as oportunidades, perceber o que você precisa mudar, implementar para conseguir sobreviver, para conseguir ter um negócio que se mantenha nesse novo mundo que está surgindo. E sem gestão, a gente sabe que não dá, sem informação, sem dados na mão, sem uma compra certa, sem saber onde exatamente está o seu dinheiro, não acontece. Enfim, esse acho que é o grande desafio. Não, entendi. Então, você falou uma situação aí que é bem bacana aí para também todo mundo entender, né? Nós temos a BVTEX, que é realmente uma associação de grande respeito, de que ela cuida muito bem da estrutura, do fornecimento e tudo mais. Mas você vê que, assim, tem muita gente que também faz muito bem feito que não tem a BVTEX, porque para ele ainda não é necessário. É possível isso ainda? Não estar bem feito e ainda não ter um selo acreditado? Eu acho que é possível. Eu acho que existe um preconceito enorme com relação à BVTEX. No começo, no início da BVTEX, no início desse processo de profissionalização, né, do segmento e das empresas, muita gente nem acreditava que a BVTEX ia ter sucesso. E sempre olhou para esse selo com maus olhos. Há uma empresa que entra na minha empresa e quer determinar como eu tenho que trabalhar. E, de fato, acaba acontecendo. Entendeu? Você tem terceiros entrando na sua empresa e fazendo auditorias e criticando e pedindo informações que antigamente você entendiam que era sigilosa. Só que isso eu te falo por experiência com os meus clientes. Todos os clientes que eu tenho na minha carteira que abriram as portas para a BVTEX, assim, de alma lavada, peraí, já que eu tenho que passar por isso, deixa eu transformar esse limão em limonada, são os clientes que hoje estão estruturados e que têm sucesso. Porque eles aprendem, a BVTEX te obriga a aprender a fazer gestão. Ela te obriga a olhar para o teu colaborador com um olhar mais sério. Entendeu? No sentido do que ele executa, de que forma ele executa, quais as oficinas que eu estou me relacionando, qual o nível de respeito humano que tem dentro dessa oficina, qual o respeito fiscal que eu tenho, qual o processo que eu tenho que ter para atender toda essa demanda. Então, foi criado dentro da indústria de confecção, na marra, né, por uma ordem da BVTEX, vamos colocar assim, regras de gestão que já deveriam existir. Concordo. Entendeu? Então, assim, vamos pegar na parte de RH. O que ela te pede, além do que pede uma CLT, do que pede um bom funcionamento de empresa? Nada. É que a gente não estava acostumado a ter isso na confecção. A gente achava que poderia fazer de qualquer forma. E as empresas que trouxeram isso para a realidade, implementaram de uma forma muito séria, percebem que elas aumentaram a produtividade delas. Sim. E você tendo um funcionário com a melhor estrutura de trabalho, ele também te rende muito mais. Que um funcionário que não faz tantas horas extras, ele está menos cansado no dia seguinte e ele te dá um retorno maior. Então, isso, no final do ano, vira eficiência. Entendeu? Vira eficiência. E se você quer trabalhar para grandes mercados, obviamente, você não tem mais tanta gordura de lucro, o que te obriga a ser mais eficiente para manter, né, na última linha, um lucro necessário para a tua empresa. Então, tudo de que forma que eu aceito essa mudança de mercado, de que forma que eu aceito essas imposições de clientes, fornecedores ou concorrentes e como eu transformo isso em lucro dentro da minha empresa. Eu não acho ruim, entendeu? Eu acho desafiador, para algumas empresas desafiador. Sim. Então, e tem outras empresas que realmente eu acho que elas não precisam de ser na BVTEX, elas já são eficientes, elas já têm um trabalho sério, elas já têm um olhar sério para o negócio que não precisa do selo, entendeu? E que se tivesse que tirar esse selo, elas não teriam problema nenhum em conquistá-lo, entendeu? Não tem grandes mudanças acontecendo.
Também só para deixar claro, assim, né, pelo menos o meu conhecimento, você pode esclarecer melhor. A BVTEX, a gente não não é uma live falando sobre a BVTEX, mas fala É muito, claro. isso é muito pela gestão que a gente vai estar discutindo o assunto, né? Então a BVTEX, ela realmente tem o seu checklist daquilo que os grandes magazines, os grandes fornecedores entendem como ser uma produção sustentável, uma produção de responsabilidade. Então tem um checklist. Não é a BVTEX que vai ensinar, como se diz, dar o treinamento ao gestor em toda a equipe. Não. Cada um tem que se virar, ela dá somente o caminho. Então, cada um tem que ter sua responsabilidade e seu conhecimento. E é por isso que tem que ter o conhecimento, realmente, em gestão de confecção, para entender como fazer aquilo. Seria mais ou menos isso? Sim, sim, é isso mesmo, é isso mesmo. E eu acho que os dois lados, nesse caso, têm que assumir a responsabilidade pela execução dos processos que têm que ser implementados para atender a demanda da BVTEX. É o que você falou, ela não chega dizendo, olha, a partir de agora eu quero uma rastreabilidade da sua compra, por exemplo, e te ensinar como você deve fazer isso. Ela te cobra o resultado. Obviamente, você tem que ter dentro da tua empresa profissionais capacitados para executar aquele processo e, o mais importante, para zelar pelo processo depois de implementado. Porque você contrata uma consultoria, tá? A empresa contrata a consultoria, implantar o processo, você tirar o selo BVTEX e dali 6 meses não houve zelo por aquele processo, não significa que você vai ter isso renovado. Não significa que numa auditoria de um grande magazine você não vai ser apontado como negligente, que você perca a tua negociação com aquele magazine ou mesmo o selo da BVTEX. Então, você tem que ter, sim, dentro da tua empresa, profissionais comprometidos com isso. Mas o que acontece, a consequência disso, além de você manter o teu cliente, você mantém o lucro da tua empresa. E é isso que eu acho muito legal. Sim. Entendeu? Os profissionais que se especializam em atender essas demandas também são profissionais mais valorizados no mercado. Sim, sim. Que trazem soluções para a empresa de uma forma mais simples também. Enfim, eu acho que é um desafio muito mais de cultura do nosso segmento do que de processo de trabalho operacional. Sim. Entendeu? Então, mas dentro do nosso mercado, nós entendemos, né, que temos desde aquele pequeno confeccionista, tá, que ele não atende o mercado, ou o mercado popular, o mercado ainda informal, mas com certeza ele vai passar para não informal. Temos os médios, que já estão em bom tempo, e temos os grandes com selo BVTEX. Tá? Qual é o que o gestor, o que a gestão dentro da cadeia de produção precisa executar nesses 3 etapas? São todas elas iguais. Mas o que você começa no pequeno, para quando ele se tornar um médio, ele já está preparado, e se tornar um grande, melhor ainda. E uma outra pergunta que eu te faço, já tem algumas aqui que o pessoal está perguntando, Tá. eu já vou te fazer, mas assim, temos o gestor e temos a parte operacional, tá? São os operadores, enfim, o chão de fábrica. Se eu não tiver um gestor, a gente está falando de gestão, mas agora falando em gestor, na pessoa Tá. gestor. Se ele não tiver ele preparado, ele não puxa outras pessoas para elevar o nível. Por que caminho que você vê pela sua experiência que tem que ser? Nelson, não tem. Uma coisa é um fato, tá? Toda empresa que a gente acessa, seja pela tecnologia ou seja pela consultoria em processos, a gente vai rodar e sentar na mesa do dono. Tá? Sempre. O problema sempre está lá em cima. Ele reflete embaixo, mas ele sempre está lá em cima. Então, quando você pega uma equipe que ela burla processos, que ela não tem o compromisso com a qualidade da informação, do dado, a manutenção real da empresa, da alma da empresa, isso vem de cima. É porque ela tem um supervisor, ela tem um gestor, ela tem um diretor que também burla. Porque não valoriza. Porque senão, quem está lá embaixo, ela executa. Porque dá muito mais trabalho fazer mal feito. Sim. Dá muito mais trabalho. É muito mais difícil você controlar uma empresa no caderninho do que você controlar uma empresa num software que te obriga a fazer certo. N vezes mais difícil. Então, quando se opta por burlar, quando se opta por ter um caminho diferente do tradicional, quando se opta a não seguir uma regra pré-determinada por um software que seja, ou por um processo bem definido, é porque tem coisa mal resolvida lá na frente, lá em cima.
Então, não dá para cobrar também só de quem fala, não existe profissional no mercado, eu não consigo encontrar um faturista que respeite isso. Ele respeita o trabalho, ele respeita o emprego dele. Ele respeita o emprego dele, essa é a primeira coisa que ele respeita. E se depender, a manutenção do emprego dele está relacionada à manutenção de um processo, ele vai respeitar o processo. Entendeu? Agora, se está relacionado a uma velocidade, a um resultado, seja de que forma for, ele vai desrespeitar o processo para atingir o resultado. Então, é de cima para baixo. A cultura é de cima para baixo. Entendi. Tem aqui uma pergunta pertinente nisso aqui. Olha lá. O Carlos Nishiyama. Que recado você daria aos empresários que querem melhorar, mas boicotam o processo de profissionalização da empresa? Eu tenho uma visão assim muito polêmica com relação a isso. A maior parte dos boicotes que acontecem do empresário, do nível de cima para baixo, é por puro preconceito e vaidade. Entendeu? Normalmente, o colaborador que está num nível inferior, é o que eu disse, ele quer executar bem feito, ele quer ter o orgulho de ir para casa tendo feito um bom trabalho. Ele não gosta de ter retrabalho, ele se cansa mais. Sim. Ele é o mais fácil de convencer. Porém, a gente sempre esbarra quando o processo começa a subir e aí o processo obriga o gestor a tomar uma decisão diferente ou ter um comportamento diferente. Porque não tem mais, não, para esse cliente que é meu amigo, você tira a nota desse jeito e para aquele que não é meu amigo, você tira a nota daquele outro jeito. Processo é processo. Entendeu? Não tem mais a história de chegou, todo um exemplo de uma empresa de médio porte que acontece. Chega o filho do dono, vai no estoque e pega uma peça. Não pode mais. Existe um processo que não permite que você retire essa peça de dentro do estoque sem cumprir, preencher alguns documentos ou ter algumas autorizações. Então, você começa a esbarrar muito mais na questão de vaidade, de tratar a empresa como o quintal de casa do como um negócio. E eu acho que a virada de chave acontece quando esse empresário ou esse diretor percebe que a empresa ela tem vida própria, ela tem que ser respeitada. Ela não é uma extensão da pessoa física dele, entendeu? Ele não é... A minha empresa não sou eu. A minha empresa é uma outra pessoa que está sob minha responsabilidade e que eu tenho que cuidar. Entendeu? Eu tenho que cuidar. Então, nos trabalhos, nos embates que a gente tem nessas situações, normalmente o que eu provoco esse empresário ou esse diretor é que ele analise aquela atitude que ele tem. Se fosse um funcionário, qual a atitude dele com aquele funcionário? Se ele manteria no quadro dele, se ele mandaria embora. Sim. Entendeu? Se isso que você está implementando, quando você sabota ou quando você desautoriza algum processo que tua empresa precisa, se fosse o teu funcionário fazendo isso, qual seria a tua resposta? Porque muitas vezes você percebe que você é o pior funcionário da tua empresa, apesar de você ter o teu nome no contrato social. Entendi. Entendeu? Mas eu concordo com o Carlos, isso acontece muito, até para a estrutura que a gente tem hoje no mercado de confecção, que a maior parte, né, 95% das indústrias são familiares. Então, você tem ali no guarda-chuva o parente, o filho, o sobrinho. Existe também a questão do nepotismo, que é muito comum, né, dentro da confecção, aquela contratação, eu tenho essa funcionária de confiança, o encarregado de confiança que está comigo há 30 anos, então eu vou trazer o filho dela, que também vai ser de confiança, e isso acaba atrapalhando essa gestão de processo, essa gestão profissional mesmo, a capacitação profissional até desse colaborador, que poderia ser melhor, né, se ele também não tivesse esse vínculo sentimental. Mas eu acho que, pelo menos assim, pela experiência que eu tenho, funciona muito mais na provocação e na demonstração de dados mesmo. Falar, quando chega aqui, tantos processos, quando chegou aqui na tua mão, você desautorizou ou você atrapalhou, do que uma conscientização porque ele se ilumina, né? Nossa, é verdade. Você falou uma coisa muito interessante agora, que assim, dentro do segmento têxtil, a confecção é aquele segmento, na verdade, que tem o que tem mais processos. Tá? Mais. O controle para isso, a gestão de processos para isso é muito grande, devido às vezes à quantidade de peças que você está fazendo, devido aos modelos, você tem diversos procedimentos. Não é simplesmente só o corte, costura e acabamento e acabou, não. É muita coisa, né? Uma operação de uma calça jeans são 52 processos.
aí, dependendo da calça, né? E aí, como é que você consegue fazer essa gestão produtiva, operacional, sem ter muitos controles aí, sem o que você falou, no caderninho, né? Nelson, é impossível, a gente sabe que é impossível. Isso, sem tecnologia embarcada, não tem como essa empresa continuar sendo lucrativa. Essa empresa não consegue ser eficiente. Ela pode se enganar por um tempo, mas ela não consegue. A gente pega situações de clientes, né, que quando a gente começa o trabalho de organização de dados, a primeira coisa que se aponta é o erro de compra. O que mais tem é o cliente comprando matéria-prima em cima de pedido. Então, não, eu preciso de 1 tonelada dessa malha para fazer esse pedido, eu compro 1 tonelada. Mas, amigo, você tem que verificar o que você tem em estoque antes. Calma, você não precisa... Você vai descobrir no final do ano que você tem 3 apartamentos em botões que não tem mais utilidade. Entendeu? Porque você compra em cima de pedido. Aí, não, compra 10% a mais porque se der quebra... Eu tenho uma reserva de material. E aí tem um material que você tem 15 de quebra e você vai parar a tua produção do mesmo jeito. É o que você falou, são a quantidade de processos que a gente tem, a quantidade de profissionais envolvidos em cada etapa. E aí tem mais um agravante, né, na confecção, porque dependendo do segmento que aquela indústria está situada, o processo ele começa de uma forma. Se você pega uma indústria de vestuário que vende uniforme, a informação importante para ela não tem o menor valor para uma indústria que trabalha na moda, por exemplo. Se você trabalha com uma indústria de pronta entrega, tem um outro perfil. Então, até o tipo de produto que ela produz, o tipo de mercado que ela atende, também determina no valor de cada processo e qual a prioridade desses processos. Mas não tem, é impossível se fazer isso ganhando dinheiro de fato, sem tecnologia e sem profissionais capacitados. Aí você fala assim, então, os processos, você falou realmente da compra de matéria-prima, né? Então, estoque, essas coisas todas. Mas o que a gente pode falar sobre a parte produtiva mesmo, os processos, controles de tempo, métodos para que aquela não seja repetitivo, que seja o melhor caminho. Já consegue hoje ter uma inteligência software e tudo mais, que consegue avaliar. Estou fazendo um procedimento, mas eu poderia ter melhorado porque aquele sistema me mostrou isso. Você consegue, hoje, de uma forma muito simples, a gente falando de ferramentas mais acessíveis, você consegue mapear isso pela performance, porque você consegue mapear, vamos pegar um exemplo prático. Vou fabricar uma camiseta, eu consigo mapear as operações que tem, o tempo pré-determinado daquilo, e depois fazer um comparativo em quanto tempo entrou aquela ordem de produção naquele módulo ou naquela linha de produção e quanto tempo ela saiu, entendeu? E em cima disso conseguir avaliar a performance, cruzar dados, né? Com performance de operadora, com performance talvez de máquina que você alocou. Um software ele é capaz de te devolver informações que você teria que estar sentado naquela produção, analisando e anotando para depois estabelecer os comparativos. Toda essa inteligência de análise, um software ele é capaz de te devolver. Existem empresas que são especialistas nisso. Existem empresas hoje que são especialistas em criar um mapa virtual de alocação de máquinas e de layout produtivo para que você tenha uma melhor resposta. Entendi. Entendeu? Isso via tecnologia, então eu não preciso mais montar a fábrica para entender se aquilo vai ficar adequado ou não. Eu crio isso no virtual, entendo, simulo produções ali de uma forma virtual e sei se eu vou partir para isso ou não. Entendi. Mas isso a gente descendo talvez, Nelson, assim, se a gente pegar a realidade brasileira, são poucas as empresas que conseguem ir para esse nível de controle usando a tecnologia. Eu acho que o desafio na confecção, e a gente falando de mercado de confecção, ele está tão básico, entendeu? Ele está tão lá atrás que eu nem vislumbro pequenas empresas, que é quem faz o mercado girar, acessando isso nessa década ainda. Porque a gente discute hoje a empresa que ela não tem um computador adequado para tirar a nota fiscal. Verdade. Você entendeu? E às vezes não tem o profissional capacitado para tirar a nota fiscal.
Isso é E verdade. essa empresa que sustenta todo esse mercado. Existem alguns números que eles são completamente divergentes. Eu não sei como vocês têm isso na BTT, mas se você vai na ABIT, por exemplo, você pergunta quantas empresas tem no Brasil de confecção? 22.900 empresas. Se você vai para um corpo a corpo e começa a mapear, existem outras entidades que já chegaram a mapear 185 mil. Olha a divergência de informação. Onde está essas 160 mil indústrias que elas existem? Elas estão aí no submundo. Só que elas fazem, elas consomem tecido, elas consomem mão de obra, elas consomem aviamento, elas fabricam peças e põem no mercado para vender. Sim. E é isso que a gente começou a falar no início. Tem algumas empresas dessas aí que realmente ela não tem a BBTEX, eu conheço, mas ela atende esse mercado e ela é altamente produtiva com seus controles, e isso aí é verdade. E eu reitero o que você fala. A gente tem aí os números que são apresentados, né, mas são informações do próprio governo, que são as oficiais e tudo mais, que acaba a gente tendo que crer, teoricamente, que é isso mesmo, né? Mas a gente sabe, a gente tem colegas aí que é muito focado dentro da confecção, que ele mesmo já mapeou esse número que você falou numa região só. Não é no Brasil, em uma região só. E como funcionam essas empresas? De que forma que elas estruturam os processos? De que forma que elas garantem a eficiência e lucratividade? Porque não dá mais para fazer conta de papel de pão. Não dá mais para fazer o vezes 3, né? Não, é tecido vezes 3. Gente, por isso que vai dar certo. Sim. Né? Enfim, então... Não, desculpa, pode continuar. Não, então, e aí é conseguir capacitar esses empresários, conseguir capacitar esses profissionais, que eu acho que é o nosso grande desafio de quem está atuando nesse mercado com esse tipo de comprometimento, com esse nível de comprometimento, que é o que eu tenho, que é o que vocês têm. Hoje, a cada contato que a gente tem com o usuário, se uma parte a gente está dando capacitação técnica para ele, é muito mais tempo investido no desenvolvimento profissional dele, que nem é pertinente à minha área. Muitas vezes eu não tenho que ficar provocando uma menina de PCP a levantar da cadeira dela e dar uma volta na fábrica para verificar se não tem material perdido. Mas eu faço isso para falar, você precisa sair da sua zona de conforto, você não pode esperar, você tem que ser um profissional acima da média. Porque eu acho que é isso que vai realmente fazer a diferença no mercado. É o nível de capacitação desses profissionais, o nível de entendimento e valorização desses profissionais, para que eles comecem a cobrar cada vez mais ferramentas adequadas, devolver mais performance e cobrar dos gestores também um novo olhar sobre aquele profissional. Sim, né? Concordo. Bom, temos aqui mais outra pergunta aqui do próprio Carlos. Qual o seu ponto de vista sobre a resistência dos empreendedores, ou melhor, donos das empresas, em dar pouca atenção à tecnologia, processo e RH? Você já comentou um pouco sobre isso, né? Sobre o empreendedor e o dono da empresa, né? Mas se quiser dar uma pincelada diretamente nessa resposta, que aí ele envolveu também a tecnologia, processo e RH. Isso é importante. Não, que é o que a gente mais pega hoje, e isso é o que mais impacta também no nosso trabalho na Tátil. Por isso que a gente tem esse cuidado com o usuário e em desenvolvimento desse usuário independente do software, né, da tecnologia. O mercado de confecção, se a gente vai analisar o mercado no geral e a história desse mercado, ele cresceu demais no fundo do quintal, na informalidade, do jeito que vai, porque não existia uma exigência da ponta por uma alta qualidade, não só do produto entregue, mas do serviço entregue. A questão, a briga de custo, a briga de preço também eu acho que sempre criou, por não ter os números na mão, por essas empresas não saber exatamente o que estava fazendo, o que estava operando, se tinha a ilusão de que eu consigo pagar pouco para um profissional e ele me responde no nível que eu preciso, eu não preciso investir no desenvolvimento dessas pessoas que estão trabalhando comigo. Isso hoje é o que está fazendo a diferença entre o sucesso e o fracasso de grandes empresas. Qual o time que você tem? Qual o patrimônio que você tem? Nelson? Estou aqui. Caiu, me liga. Oi, pensei que tivesse dado uma cortada. Não. Isso está fazendo a diferença. Então, hoje eu tenho experiências com alguns empresários que estão
estão caindo a ficha. Tá? Essa semana eu conversando com um empresário, a empresa dele tem 25 anos, ele não tem software. Ele falou, não tinha, eu entendi agora que eu preciso. Aí eu entendi agora que, além de ter o software, eu preciso de pessoas que sejam capacitadas a pilotar esse software. Só que o conhecimento de negócio dele está nesses profissionais que não têm conhecimento de tecnologia, que ele não pode descartar. Porque não adianta ele falar, vou mandar todo mundo embora e vou começar minha empresa do zero com o software que eu preciso, porque não adianta ser online da porta para fora, eu tenho que ser online da porta para dentro. E o conhecimento está dentro dessas pessoas. A duras penas, eles estão percebendo isso, né? Porque agora chegou a hora de investir em tecnologia, eu não tenho uma equipe preparada para isso. Mas a resistência ainda é muito grande, a gente brinca lá na Tátil, porque a gente percebe, às vezes, um contato que a gente tem com uma pessoa um pouquinho mais desinibida, a gente fala, nossa, essa menina daqui a pouco ela vai ser a faturista. E ela vira a faturista, não porque ela recebeu um treinamento para isso, ela não sabe o que é um CFAP. Ela não sabe como tira uma nota fiscal, para que serve a nota fiscal. Qual o impacto da emissão daquele documento na empresa dela, em termos financeiros, fiscais e tudo mais, estoque. Ela não sabe. Ela sabe que ela tem que emitir um documento para acompanhar a carga. Então, isso, quando chega para a gente tenta desenvolver e alertar e tenta trazer esse empresário para essa realidade. Olha, essa pessoa que você não capacitou, que está determinando uma movimentação de estoque que pode gerar uma autuação lá na frente. Ou você não consegue ter o resultado, fazer uma compra efetiva, porque aquela pessoa que você colocou para tirar a nota fiscal de saída da tua mercadoria não está baixando corretamente. Era só ensinar. Sim. Era só ensinar. Mas a resistência é enorme, enorme. Só capacitar, né, a pessoa, né? Tem que ver que isso, capacitação não é custo, é investimento, né? Isso é um chavão muito antigo, mas vai fazer o quê, né? Bom, temos aqui uma pergunta. Desculpa, pode falar. Oi. Mas, Nelson, que é coisa mais complicada do que você cuidar de um PCP de uma confecção? Se você pega uma pessoa que consegue cuidar de um PCB, isso também é a realidade. A menina consegue cuidar do PCP da confecção. Ela consegue raciocinar e pensar em planejamento. Ela só não sabe que ela faz isso. Sim. Ela não sabe que ela faz isso. E ela faz isso num caderno, ela faz isso na mão. Como que você, com essa criatura na sua frente, esse ser humano na sua frente, você fala que ela não tem capacidade de aprender a lidar com a tecnologia? Tem que só apresentar, né? Apresentar a tecnologia. A pessoa vai... Essa é uma das intenções que nós da BTT temos aqui com essas lives, né? Levar esse conteúdo e informação, porque as pessoas começam a pensar fora da caixa. Aprende uma coisa aqui numa live, não dá para participar, não tem problema, vai lá, né? Já é tudo gravado, assiste. Esse pedaço aqui não me interessou. Façam perguntas, peçam a todos que façam perguntas, aproveitem aqui a capacidade da Mirtz aqui, vamos fazendo perguntas, vamos tirando dúvidas, tá? Não se acanhem. Vamos lá. A Mônica de Moura, ela está dizendo boa noite, Mirtz. A Mônica é boa noite. Friends, tá? Como vai? Aí, emendando já uma pergunta, ela, boa noite, como vai? Já trabalhei em empresa sem nenhum sistema e era terrível. Fazíamos tudo na mão, planilhas Excel para controlar estoque. Me sentia no mundo das pedras. Até ri por isso, né? Isso é uma grande verdade. O Ozi Fernandes, na minha opinião, o desafio da confecção é se tornar ágil e leve para se adequar a todas as urgências e mudanças rápidas do mercado e do mercado consumidor, que ainda assim manter os processos. O que você acha? Eu acho que é isso mesmo. É o que a gente falou no começo. A leveza agora, a agilidade para você mudar a rota, mudar o caminho, mudar a forma de se relacionar com o cliente. Eu estava só no físico, eu vou ter que ir para um online. Eu trabalhava dentro de uma fábrica, agora eu tenho que criar uma estrutura home office. Isso, você tem que ter leveza para conseguir fazer isso no tempo adequado, sem prejudicar a tua operação. E a confecção não é habituada a isso. Ela está tendo que criar e aprender isso. O que a Mônica colocou sobre as empresas trabalharem no Excel, existe um dado também oficial que diz que só 37% das confecções trabalham com o software. A grande maioria trabalha, que a gente chama de SAP, né? Que é um sistema de planilhas avançado, sistema avançado de planilha. E são várias planilhas conectadas, sim, entendeu? Que te dá uma informação básica e normalmente errada sobre a fotografia da sua empresa e que você não consegue tomar decisão alguma. Voltando a esse exemplo que eu tive hoje essa semana,
O que fez esse empresário perceber que ele precisava colocar um ERP dentro da empresa dele é porque ele falou, eu precisava de uma informação de DRE rápida para conseguir tomar algumas decisões e eu não tinha. Não tinha informação e não tinha onde buscar informação. Porque era uma loucura de planilhas de Excel espalhada pela fábrica inteira, uma parte do conhecimento na cabeça dos colaboradores que estavam em quarentena, e eu não tinha como montar isso. E aí ele percebe a fragilidade de um negócio que ele tem, que é imenso. Sim. Não é uma empresa pequena, é uma empresa grande, com várias unidades. Entendeu? E olha a fragilidade desse negócio. Sim. Então, só que a gente também, de novo, né, vamos olhar para a história da confecção. Esse mundo, ele cresceu muito na época em que a sonegação era uma verdade, Nelson. Ela fazia parte dos negócios brasileiros. E você ter tudo em planilhas de Excel, a informação um pouco confusa, te ajudava a driblar a parte fiscal. Isso acabou há quase 20 anos. Há quase 20 anos, o fisco já sabe quem sonega e quem não sonega. Há quase 20 anos, você entrega informações em arquivos fiscais, ou ele busca isso, porque está tudo com ele. Você gera, quem te vende gera a nota fiscal com ele, ou valida a nota fiscal com ele, para quem você vende também. Você cruzar a informação é a parte mais simples para o fisco. Então ele já sabe como é. Então você não precisa mais ter esse medo, porque você já está exposto. Querendo ou não, você está exposto. Por que não fazer o que o fisco fez? Porque durante esses últimos anos, a Receita investiu altamente em tecnologia. O que ela tem de capacidade de armazenagem de dados, cruzamento de dados, e o que ela cresceu é absurdo. E os empresários não acompanharam. Então, eles continuam lá atrás com aquele controlezinho tosco que gera desperdício, retrabalho, compra desnecessária, desperdício de material, falta de recebimento, falta de pagamento, enfim, tudo que é problema de gestão, com medo de que o inimigo, né, vamos chamar assim, venha atacar, e o inimigo extremamente capacitado, extremamente armado, porque ele investiu na tecnologia. Então é muito antagônico esse comportamento. Quando eles percebem, eles mudam. Sim. Né? Quando cai a ficha, eles começam a pensar em investir. Infelizmente, só vão pensar quando vier a fiscalização com a grande multa, que não tem como escapar, né? Mas enfim. Que não tem como escapar. Isso é uma situação de cada um. A Mônica falando aqui, todos temos capacidade de aprender. Concordo plenamente, Mônica. Você tem que querer aprender. Tem muitas ferramentas aí que a gente consegue aprender várias situações. Estamos aqui com uma profissional que conhece, não é simplesmente acadêmica falando o que são, enfim, teorias, realmente está dentro do mercado e sabendo o que fala. Tá? E o que também eu queria registrar, eu concordo com a Mônica, tem muita ferramenta, Nelson, mas também tem muita gente generosa. Sim. Tem muita gente generosa. Então, assim, a gente aproveitar as oportunidades para dizer eu não sei, me ensina que eu quero aprender, elas são preciosas na carreira de qualquer profissional. Estou te falando isso por cadeira. Tudo que eu sei, alguém me ensinou. Sim. Tudo que eu sei, alguém me ensinou. Alguém parou e me deu uma oportunidade de me transferir o conhecimento. Existem muitas pessoas com essa disponibilidade, com essa disposição. Só que você tem que acessar, você tem que perguntar. Né? Não sei fazer isso, me ensine. Você vai aprender a fazer. Né? Você vai receber o conhecimento. Então, acho que também precisa se criar essa cultura. A gente precisa criar essa cultura dentro do segmento, tanto dos profissionais em perguntar mais, quanto de quem tem um pouquinho mais de conhecimento. Aí a gente vai para o nível de gestor, de diretor, de transferir esse conhecimento. Capacita a tua equipe, ensina as pessoas a fazer o correto, o que é certo. Isso volta em eficiência. Com né? certeza, com certeza. Bom, a Milena Ferreira Augusto de Oliveira, primo. Boa noite, meu nome é Milena. Isso quando na empresa cada um trabalha com uma planilha e as informações se perdem. Diferente de quando se tem o sistema e todo mundo tem a mesma informação de maneira assertiva. É isso mesmo. Pode falar, desculpa. O que eu acho que assim, o grande erro das empresas quando olha para um software, ele entende que aquilo é como se fosse uma máquina
criando trilhos e que ele vai ter que andar por aquele trilho, né? E eu acho que durante algum tempo foi isso mesmo. Só que hoje em dia mudou, entendeu? Acho que a grande sacada, assim, o pulo do gato para você conseguir tirar proveito do teu software é quando você entende que ele é mais um funcionário. Sim. Só que ele é um funcionário que ele não vai ficar doente, que ele não vai tirar férias, que ele não vai se acidentar. Então, você não corre o risco de perder aquele conhecimento ou perder aquela informação que você transferiu. Assim como qualquer funcionário que você contrata ou que você vai contratar, você tem que ter um mínimo de percepção se ele está adequado para a forma como você opera. Vamos falar de software de gestão, tá, Nelson? Que ampara, que é o que o pessoal vem falando, a troca para as planilhas. Existem N softwares no mercado. Sim. Cada um de um jeito, cada um com um perfil de entrega de produto e de serviço. Cada empresa vai encontrar o que é adequado para ele, da mesma forma quando você vai entrevistar um funcionário, quando você vai entrevistar o teu próximo encarregado de um departamento. Tem, às vezes, 5 com a mesma qualificação profissional. Tem um que você vai com a cara, tem um que dá uma liga maior. E é isso que você tem que contratar. Contratou o funcionário, você tem que capacitar esse funcionário. E você vai perder um bom tempo, que não são só os 3 meses de experiência, mas você vai perder um tempo ensinando tudo para aquele funcionário sobre a tua empresa. Às vezes ele demora 6 meses, ele demora 1 ano, dependendo do que ele está assumindo como responsabilidade, ele precisa de um pouco mais de tempo de experiência com a tua empresa para poder te responder com mais velocidade. Sim. Mas a partir do momento que esse cara está lá dentro, que ele está treinado, em que você dá a ele a responsabilidade, cobra dele a resposta, ele funciona e funciona muito bem. Só que a maior parte das empresas e dos profissionais querem pular etapa. Ou acha que o software tem que entrar fazendo tudo sozinho, esquece de treinar e dar informação, e outra, de depois checar. Eu implantei um processo novo dentro de um ERP. Tem que acompanhar, tem que tirar relatório, a informação está correta, não está correta, volta e treina o cara de novo. Você não pega o funcionário e põe sentado na sala e fala, não, você não vai fazer mais essa tarefa. Você volta para o funcionário e fala, não, vem cá, você errou, você precisa repetir isso aqui, refaz e acerta. E assim vai, até que ele não erra mais. Com software é a mesma coisa. No período de implantação, no período que você está mudando algum processo, você tem que acompanhar o que ele está executando, corrigir, põe em ação de novo até que ele fica perfeito. Porque depois que ele está adequado, acabou. É a leveza que a Ozzy falou aí, que você consegue. É a rapidez da informação. É a tomada de decisão no apertar de botão. Mas esse cara foi treinado para isso, para te responder, né? Não é um passe de mágicas. Não é, isso é verdade. Uma coisa que eu já vou fazer uma pergunta para você, mas você vai responder depois. Tá, então eu vou adquirir um software. Você falou, tem diversos softwares, eu vou com a empatia do software. É meio complicado, né? Depois você vai ter que me falar como é que eu que não tenho capacidade, assim, não tenho noção, vou tirar minhas planilhas, que eu conheço bem, eu tenho empatia com o Excel, eu quero pegar uma empatia com o RP. Como é que eu vou escolher nesse mundo cheio de possibilidades? Depois você me responde. Tá. Continuando aqui a pergunta da Suzete Zafalon. Como calcular o custo do tempo para confeccionar produtos customizados no sistema? Então, você tem alguns caminhos, tá? Você pode mapear as operações que você tem dentro daquele produto que você aplica naquele produto e achar o teu custo fábrica, que é o cálculo básico. Eu acho que a grande discussão hoje em dia não é nem como você calcular. Existem profissionais aí que conseguem fazer isso. Até, Suzete, se quiser, eu posso depois te mandar algumas planilhas, te dar algumas dicas com relação a isso. Mas não é. Eu acho que o grande desafio de hoje em dia não é como calcular, como apurar o dado. Tá? Como buscar essa informação dentro da tua produção. Mas é como precificar ou como calcular o valor da tua hora fábrica. Entendi. Isso a gente discute assim, com mestres de algumas faculdades, com alguns consultores consagrados, porque existem olhares completamente diferentes e que muda completamente a forma como você olha para o teu negócio. Perfeito. Qual o custo, o que eu tenho que imputar como custo do meu produto e o que eu assumo como ineficiência da minha gestão. Sim. Porque existe uma grande tendência, principalmente de quem tem indústria, de carregar no custo do produto uma gestão ineficiente.
E aí o produto fica caro. Não, o produto não é caro, o produto é barato. O que é caro é a tua incompetência para fazer a gestão de outros pontos da tua indústria. Então, isso eu acho que é um ponto de reflexão e que as indústrias têm que começar a olhar. Não dá mais para jogar a responsabilidade na roupa, no vestuário, enfim. Entendi. Bom, lembrando a todos aqui que quem quiser fazer perguntas, tem ali, né, quem ainda não entendeu como funciona o Zoom, que também nem eu entendo às vezes, tem o Q e o E comercial e o A, que é perguntas e respostas ali, né? Então, ali que se faz, né? No Zoom, nessa plataforma que a gente está usando como webinar, não tem chat. Então, podem fazer perguntas aqueles dois negocinhos que tem ali no Q e A. Pode fazer todas as perguntas que a MITS com certeza irá responder. Isso aí. Mais uma pergunta aqui do Ozzy Fernandes. O mal da confecção é desvalorizar a informação e valorizar só a tarefa, a peça pronta e embalada. Esse empresário tem que se convencer que a informação gera menos trabalho e retrabalho, mas dá um trabalho descomunal na implantação. O software e o treinamento têm que deixar de ser visto como despesa, e sim como investimento. Olha como uma potencial, como a MIRTS poderia agregar numa confecção, dando treinamentos e consultorias, mas isso não é valorização, é visto como despesa. Ele está fazendo aqui um comentário importante, né, Mirtz? Não, porque é isso mesmo. Quando você fala em investimento em tecnologia, fala, mas custa muito caro. Isso vai custar. Não, não é custo, não é despesa. Né? Isso é realmente investimento, porque a não ser que a tecnologia não seja adequada. Vira despesa quando você compra um software para fábrica de copo que é colocar na confecção. Você virou despesa. Entendeu? Virou despesa quando você tem um sistema que não respeita a cor e grade. Virou despesa, você vai multiplicar o trabalho da sua equipe, óbvio. Agora, quando você procura uma ferramenta que é adequada para o teu negócio, que respeita o teu segmento, que entende toda essa complexidade, que vai fazer com que os profissionais que estão dentro da tua empresa tenham alta performance, não é despesa, gente. Não tem. Isso volta para o teu caixa. Isso volta. Você reduz em menos de um ano, você tira isso do teu estoque de matéria-prima pelas compras que você não faz mais de forma errada. Ou quando você começa a entender que aquele produto que você está fabricando, que você está todo feliz porque você vende muito daquele produto, ele te traz prejuízo. Entendeu? Como que você apura tudo isso se você não tiver tecnologia? Como que você apura tudo isso se você não tiver um acompanhamento de informação, o dado na sua mão? Né? Agora, óbvio que também, Nelson, isso a gente percebe em algumas empresas. Isso tira os gestores de uma zona de conforto, porque às vezes a ignorância é uma bênção, né? E quando você tem o software que te dá os números, te dá a informação e te mostra que o teu negócio ele é ruim, te obriga a tomar decisões que muitas vezes você não quer tomar. Verdade. Né? Então, eu também acho que isso acaba pegando na hora de decidir entre qual informação eu quero implementar, qual informação eu quero dar para o software, qual informação eu quero realmente tirar do software, porque eu vou ser obrigada a tomar decisões ou assumir que eu não trato a minha empresa como eu deveria tratar. Perfeito. A Ozzy fala que toda boa empresa, seja ela de que tamanho for, investe em treinamento. Aqui ela também complementando isso, nós sabemos que treinamento, capacitação não é custo, é investimento, mas um investimento, falando agora em treinamento nem tanto, mas tudo bem, treinamento também. Mas falando em implantação de um sistema, é viável para qualquer tamanho? Nós temos hoje condições de investimento inicial, né? Para implantar para qualquer tipo de confecção, tamanho de confecção, payback disso, como é que ele consegue avaliar? Que vai ser também naquela resposta que você vai me dar. Como é que eu decido qual o melhor e como é que eu consigo enxergar como vai ser o payback desse investimento inicial que eu estou fazendo? Pensando em investimento inicial, não pensando em investimento, custo, nem nada, tá? Aí depois você me responde também. Vai anotando. Respondo. Tá, respondo. A Mônica de Moura Mirtz, sou da área de qualidade e que eu percebo que muitas empresas não possuem um controle de qualidade na entrada do seu processo.
Ou seja, no recebimento da mercadoria, não se verifica se o tecido está dentro dos padrões de qualidade. Então, esse tecido vai direto para o corte e muitas vezes só percebe que o tecido está fora da especificação na mesa de corte. Isso impacta muito no custo do produto. Qual a sua opinião sobre esse setor tão importante dentro de uma empresa e muitas confecções não investem nessa área? E quando investem, remuneram muito mal o profissional. É um fato mesmo. São pouquíssimas as empresas que a gente vê hoje de confecção que têm esse carinho com o produto e entende que você evitar um problema é muito mais barato do que você resolver o problema. Como profissional da confecção, eu sempre tive um lema com quem trabalhava comigo. Somos bombeiros, entendeu? O que a gente vai decidir, se a gente vai evitar o fogo ou se a gente vai apagar o fogo. Essa é a escolha diária. Apagar o fogo sempre custa mais caro. Porque quando você joga água, o pouco que você poderia salvar, você acaba estragando. Mas a Mônica tem razão. Eu acho que existe, primeiro, a questão de profissionais capacitados no mercado. São poucos os profissionais disponíveis no mercado com capacitação de fato para executar esse trabalho de uma forma organizada. O que a gente percebe, as poucas empresas que tentam implementar esse controle de qualidade, acabam contratando pessoas que não têm um conhecimento adequado. Entendeu? Os pseudo-controllers, né? Eles não têm, a gente percebe que não têm, mas estão lá quebrando um galho. E isso gera custo. Depois de uma mesa infestada, você tirar aquilo, você quebrar um ciclo de produção, você quebrar a tua entrega, ou você produzir um produto que tenha defeito, dependendo do mercado que essa empresa está colocada, ela não consegue. Sim. Ela não consegue. Mas eu também acho que isso a gente tem que entender também o segmento. Para alguns tamanhos de empresa, essa função realmente ela não se paga. Não é que ela não se paga. Ela não tem, dentro do orçamento dela, um valor destinado a esse setor. Porque você precisa de um setor implementado. Você tem que ter maquinário, você tem que ter profissionais, você tem que ter equipamento para poder fazer tudo isso. Eu acho que também as empresas fabricantes de tecido deveriam ter mais essa prestação de serviço antes do tecido sair, entendeu? Que tivesse talvez um laudo, uma conexão maior ou uma avaliação pós-chegada, enfim. Eu acho que talvez esse modelo a gente tenha que repensar, esse processo a gente tenha que repensar para as empresas menores. O que você falou é verdade aí, né? Até eu tinha comentado com você antes de começar a live, estava lá tendo papo aqui com a Mirtz, né? Então, em termos de qualidade, né, de produto recebendo, então isso vai depender muito do tamanho da empresa e daquilo que ela tem. Tá? Nós já tivemos uma live agora na última terça-feira com fabricantes aí de equipamentos, tá? Então tem um dentro desse fabricante, né? De um deles, eles fazem uma máquina para revisão de tecidos, tá? Então dentro da revisão de tecidos eles conseguem pontuar pelo tamanho, pelo tipo de defeito, automaticamente tem um touchscreen do lado. Então o operador está analisando, ele está vendo o defeito e qualificando, quantificando e identificando onde está o defeito. Tá? Então, qualquer tipo de defeito tem a sua classificação, ele identifica naquela peça tal, naquele meio centro, né, e no comprimento, tem um defeito dessa forma. E isso já está integrado com uma máquina de corte, tá? Um equipamento de corte, que também estava presente, né, o fabricante estava presente nessa live, que eles se comunicam. Então, você manda o rolo de tecido já com a identificação dos defeitos e o posicionamento do defeito dentro do rolo. Então, na hora de fazer o corte, ou ele descarta, já automaticamente já não corta naquele local que tem o defeito, ou então ele gera um corte, uma peça, uma parte do corte auxiliar. Então, existem tecnologias, existe competência para isso, aí só depende do investimento de cada um e da necessidade. Mas o que a Mirtz falou é verdade, os fabricantes de tecidos realmente precisam entregar algo, preferência sem defeito, né? Mas pelo menos... Que é a obrigação, né? Não é aumento de preço, meu tecido não tem defeito, custa mais caro, não é isso. Mas, enfim, precisa dessa forma realmente, tá? Vamos mais uma aqui. A Mônica de Oliveira, isso mesmo, não valorizam os bons profissionais, não consideram como despesa. A Mônica também, Mirtz, muito obrigada pela sua resposta. O Carlos
novamente, qual o seu ponto de vista? Não, isso aqui a gente já perguntou, desculpa, da BBTEX. Isso aqui a gente não falou. Quais as diferenças que você vê do perfil dos empresários que cumprem as normas da BBTEX e os outros acham que não precisam ou não conseguem cumprir? Qual é a diferença entre esses empresários, hein, Mirtz? Do perfil deles? Então, eu acho que aí ele citou 3 empresários, tá? É o cara que cumpre, aí tem o cara que não precisa, e não significa que ele é um empresário ruim, e aí tem o terceiro que acho que não consegue. Esse que não consegue, ele não olha para o negócio dele como um negócio de longo prazo. Porque eu não consigo, como empresária agora, independente do produto que eu vendo, eu como empresária, eu não consigo olhar para a minha empresa e achar que ela não tem capacidade de ser melhor amanhã. Entendeu? Não tenho como olhar para a minha equipe e achar que o máximo que minha equipe pode me dar é o que ela me entrega hoje. Entendeu? Hoje, o máximo que ela está me dando hoje é o que ela tem hoje, mas amanhã esses profissionais vão ter evoluído, eles vão ter muito mais para me entregar. Então, assim, em termos de eficiência, em termos de evolução, em termos de capacitação, a gente não termina nunca. Nunca está pronto. Nunca minha empresa é a melhor do mercado. Nunca minha empresa chegou ao limite dela. Porque no dia que isso acontecer, eu tenho que fechar minha empresa. Eu acabei como empresária. Eu não sirvo para nada, porque como terminou? É só isso que ela pode me entregar. Então, isso eu acho que é uma crença limitante tão absurda para o empresário, para o empreendedor. Como que eu olho para o meu filho e falo que ele não consegue ser melhor do que ele é hoje? Amanhã ele pode ser. Obviamente, desde que eu dê a ele as condições necessárias. Perfeito. Então, eu não posso falar, a minha empresa não consegue. Não, sou eu que não consigo, eu que não quero dar à minha empresa o profissional que ela merece ter, contratar as consultorias que eu preciso contratar, dar a atenção que essa pessoa aqui precisa ter. Aí, obviamente, ela não vai se desenvolver. Mas não é uma limitação da empresa, não é uma limitação do negócio, é uma limitação pessoal desse empresário. Sim. Porque tem como, porque mesmo sem o selo ABVTEX, se você quiser ter um controle de estoque na tua empresa, você tem um controle de estoque na tua empresa. Se você quiser ter um controle de rastreabilidade de tudo aquilo que você compra, só para você dormir tranquilo, você vai ter. Se você quiser saber dentro da tua empresa quanto você vai, qual o produto que te dá mais lucro ou mais prejuízo, você consegue ter. E para fazer isso não é um investimento astronômico. Às vezes, na maioria das vezes, é muito mais barato do que o carro que ele tem na garagem. Isso é verdade. Né? Verdade. Carlos perguntando aqui, Mirtz, quais as vantagens de optar por um software de uma empresa pequena, média e uma empresa gigante, como Oracle, IBM, etc.? Então, eu vou puxar a sardinha para o meu lado. O que eu acho muito complicado nessas empresas muito grandes é a distância que você cria entre aquela pessoa real que está usando a tecnologia como uma ferramenta de apoio de trabalho e quem está lá do outro lado. São universos completamente diferentes, completamente distintos. A minha empresa, ela é uma pequena empresa nesse segmento. Eu brigo com gigantes, entendeu? Eu tenho um software que briga com gigantes, mas eu reconheço o quanto a gente ainda é pequeno perto deles. Porém, o meu produto não é, o meu serviço não é, entendeu? Então, assim, eles não me limitam, eles não me colocam numa caixinha, eu entro em qualquer concorrência com qualquer um deles. Aonde eu ganho, e eu falo isso em concorrências, o software, ele é commodity, entendeu? Se a gente olhar para a tecnologia, eu vou te falar, ordem de produção é ordem de produção, na Lynx, na Millennium, na TOTUS, em qualquer software, é ordem de produção. No Vesto, é ordem de produção. Giro de produção é giro de produção. Você não consegue inventar. Não existe contas a pagar e contas a receber diferente. Agora, você consegue, a partir disso que você tem que entregar, criar novas ferramentas, forma de se comunicar com o teu cliente, criar consultas e apoio para que esse usuário ele tenha um desempenho melhor ou pior. Aí é serviço, não é tecnologia. A tua capacidade de observar o teu cliente, sentar na cadeira dele, do lado dele, falar, deixa eu ver por que está ruim, deixa eu ver o teu dia a dia, deixa eu sentir a temperatura aqui dessa empresa para ver o que eu consigo criar de solução para isso. Esse é o diferencial.
E grandes empresas não precisam mais disso. Então, eles se distanciam. Eu acho que você ter o contato com uma pequena empresa te ajuda nesse ponto. Entendeu? Esse corpo a corpo, esse pegar de mão de falar, nossa, eu preciso... como eu resolvo esse problema? Como eu vou implantar o software agora nesse departamento com pouco funcionário? E eu me senti parte dessa solução. Obviamente, eu faço isso porque eu sou uma empresa que eu estou perto do meu cliente. E eu estou perto do meu cliente porque minha empresa é menor. Sim. Entendeu? Só que isso também é uma... Se você olhar hoje para o mundo mais moderno, onde você tem as startups que funcionam também dessa forma, é o que domina o mercado. Sim. É o que domina o mercado. Né? É que a gente vê... o mundo de RP, historicamente, ele foi composto por empresas muito grandes. Né? E se criou todo esse distanciamento. Então, enfim, eu acho que a grande vantagem de ter uma empresa pequena é a proximidade, é a solução fácil, eu pego o telefone e resolve, entendeu? Eu acho que isso te favorece. E na verdade a sua empresa, né, a Tátil, ela é focada assim, diretamente para a confecção. Os grandes começaram com grandes corporações, com outros segmentos, que começaram a abraçar tudo isso, né? Então, a dedicação da Tátil é diferente de uma grande empresa para isso, que vocês entendem muito bem que vivenciou, o seu caso, né? Vamos lá. A gente só trabalha só tem funcionários que trabalharam na confecção. Isso. Carlos, novamente, Miri, se você dedica o maior índice de falha nas implantações dos sistemas de gestão pelo baixo investimento, pela baixa qualificação dos profissionais ou do próprio dono que não dá o peso necessário ao projeto e participa de forma superficial no processo? Olha, Carlos, vou te falar que tem hora que eu prefiro que o dono nem participe, dependendo da empresa. Que ele mais atrapalha do que ele ajuda. Eu acho que assim, o maior problema nas implantações quando a empresa que vai implantar, a empresa de tecnologia, ela deixa de considerar o profissional que vai receber essa nova ferramenta. Para mim, é ali que tudo ou dá certo ou dá errado. Quando você desconsidera que você está entrando num território onde você tem profissionais que normalmente eles ganham pouco, diferente de outros segmentos, tá? São profissionais que têm um nível salarial baixo, que dependem daquele emprego e tem muito medo de perder porque acho que vai ter dificuldade de encontrar outro, que trabalha num ambiente de alta pressão, porque quem trabalha em confecção sabe que é alta pressão. Enfim, você tem tantos fatores emocionais para atrapalhar a vida daquele usuário e fazer com que ele mais te atrapalhe do que te ajude na implantação, que são enormes. Tá? Só que quando você entra sabendo disso, e aí eu vou te falar que a gente acaba levando vantagem lá na Tátil porque a gente foi essas pessoas, né? Eu vejo às vezes funcionários sabotando e eu falo, cara, eu já fiz isso aí, eu também sabotava, entendeu? Eu também tinha medo de perder o emprego para um relatório, eu tinha medo de perder o emprego para o software, eu já senti isso na pele. Mas quando você considera isso, e às vezes em algum momento você aborta o treinamento, olha para o olho da cara e fala, peraí, vamos conversar, vamos se acalmar? Deixa eu te ajudar, deixa eu te mostrar que você não vai perder o teu emprego para o software, muito pelo contrário, você vai ser valorizado a partir do software e que isso pode te criar até a oportunidade de trabalhar em outros lugares, porque você vai aprender mais, muda. Então, na minha opinião, o sucesso da implantação está no reconhecimento do valor humano das pessoas que estão relacionadas a ela. Obviamente, tem a questão do investimento em tempo, porque as empresas elas criam uma expectativa de implantar um software num prazo que é impossível, porque você vai mexer com informação, com dado, com processo, com cultura. Então, tem um tempo de maturação disso. Tem a questão do dono interferir, sim. Isso é uma realidade. Ele desce ali e quer mudar o processo no meio do caminho, ou ele quer desconsiderar o que o funcionário dele está falando, do funcionário que está certo, não é ele. A gente tem essa interferência negativa, mas, na minha opinião, o segredo está na pessoa que está dando aquele treinamento, na pessoa que está fazendo a implantação, na pessoa que está recebendo o treinamento e participando da implantação. É humano. O segredo de sucesso é humano. E aproveitando essa pergunta, assim, logicamente você vai ter que responder, porque eu sei que você vai responder. Dentro da Tátil, qual é o índice da falha de implantação que já aconteceu?
Já aconteceu casos aí que você tentou implantar e não deu certo, não vai, não anda. Você fala, poxa, não tem. Aí, sei lá, o empresário falou assim, olha, some daqui, não tem isso, né? Não. Mas assim, a gente tem todo um mapeamento e quando a gente percebe, eu tenho na nossa equipe de implantação, eu tenho psicólogo e coaching. Eu já para tudo, entendeu? Porque a gente trabalha com algumas, analisando o comportamento humano. Então, já teve situações de cliente, a gente lá vamos fazer um evento, levar essas pessoas para um lugar fora daqui, vamos conversar com elas sobre outros temas, dinâmicas, implementar dinâmicas para, sabe, trazer elas para o nosso mundo, para que elas entendessem que não éramos inimigos, muito pelo contrário. E eu pego muito, assim, a gente pega muito pelo orgulho também. Já teve casos do dono chegar e falar, não, quero que para tudo. Não vai parar, não. Você já pagou, você já investiu, entendeu? E não é possível que a gente não vai terminar o trabalho. Sim. Vamos mapear que aonde a gente está tendo problema, criar uma estratégia para resolver o problema, a gente tem que ir até o fim. Então, assim, a gente tem bastante orgulho nisso, de nunca ter perdido a implantação e também de não perder clientes. Então, eu não tenho troca de software. Quem vem trabalhar com a gente, fica com a gente. Agora, obviamente, existe um comprometimento da nossa equipe para que isso aconteça. Entendeu? Ninguém pode chegar na empresa falando, perdi a implantação. Deus me livre. Não, pode não. Esse tipo de conduta que você falou de psicólogo e coach não é só para implantação de sistema de ERP, não. Deveria de ser para muitas outras situações de capacitação ou de mudanças, para quebrar os paradigmas mesmo. Então, muitas empresas precisariam realmente utilizar isso, né? Mas, Nelson, é nada como calçar o sapato do outro. Sim. Nada como você sentar no lugar e falar e tentar sentir o que a pessoa fala. Realmente, cara, ela tem motivo para estar apavorada. Sim. Ela tem motivo, ela precisa desse emprego, como a gente escuta relatos, a pessoa fala, eu pago aluguel. Você, entendeu? Você fica olhando para cada pessoa, mas eu não quero tomar o seu emprego. Eu quero te ajudar. Me dá uma chance também. Entendeu? E a história também de saber de já ter passado por isso. Que é o que eu falo, gente, já fui essa pessoa do outro lado, de entrar um consultor dizendo, eu tô mexendo no seu processo de trabalho. Eu falo, você tá de sacanagem comigo. Sim, verdade. Entendeu? Verdade. Enfim, mas eu acho que o fator humano, ele é determinante. Perfeito. Apesar de a gente entregar a tecnologia, o fator humano é determinante. Não, perfeito. Carlos também pergunta, mais uma pergunta do Carlos. O mundo falando em inteligência artificial e o Excel como ferramenta de gestão de muitas empresas. Esses donos falam de não ter margem de lucro para investir. É miopia ou verdade desses empresários? Eu não sei nem se é miopia. Eu acho que é uma falta de visão. Não é que ele é míope. É uma cegueira. Ele não quer enxergar. Porque é impossível. Qualquer investimento em gestão se paga. Qualquer investimento em gestão se paga, porque você aumenta a performance, aumentando performance, você aumenta teu lucro. Você não precisa aumentar a tua venda para aumentar teu lucro. Entendeu? É só você comprar de uma forma mais assertiva. Você não precisa aumentar a tua venda para aumentar teu lucro. Às vezes é só você cobrar os seus clientes de uma forma mais barata, mais rápida, mais eficiente. Você conseguir direcionar a tua equipe de vendas para uma região que é mais lucrativa. Você conseguir identificar na tua carteira que aquele cliente você tem que sim ter uma gordurinha no preço porque ele te dá um trabalhinho para receber. Como que você consegue mapear isso sem investimento em tecnologia? E uma outra coisa é você entender e aceitar que esse investimento não termina. Isso tem que estar no budget da tua empresa. Você tem que saber que você tem. Terminei de implantar uma ferramenta nova na área comercial, provavelmente surgiu uma outra ferramenta para substituir essa. Você tem que rever isso, ou que seja numa outra área, numa forma de se conectar, de se comunicar, enfim. Não existe, isso não termina. Da mesma forma que a gente estava dizendo que um profissional não pode achar que ele está pronto, ele não termina de estudar nunca, ele não termina de aprender nunca. Nunca. Enquanto ele quiser permanecer ativo no mercado de trabalho, ele tem que estar se capacitando. A empresa é a mesma coisa. Uma empresa, de novo, ela é uma pessoa. Ela tem que continuar se capacitando. Para isso, tem que investir. Tem que investir em ferramenta para essa empresa. Verdade. Isso aí. O Carlos está aqui também perguntando, Nelson, qual é o seu LinkedIn? O Carlos, eu não sei de cor, não, mas acho que é Nelson Pereira, JR. Né? Mas o meu nome é Nelson Pereira Júnior. Acho que vai achar vários Nelson lá, Pereira Júnior, mas aí ver a foto, acho que vai dar para identificar. Ele pergunta também para a Mirtz, quanto tempo leva do dia 1 ao rodar 100% o software? Depende do tamanho da empresa.
Depende muito do tamanho da empresa. É uma empresa de médio porte, a gente coloca no mínimo 45 dias, mas com um trabalho intenso. Então, a gente também tem uma estratégia que a gente criou para isso, de implantação, treinamento e input de dados no sistema, que a gente tem uma regrinha, o que você vai fazer primeiro, o que você vai fazer depois. A equipe que estava fazendo isso, até a gente cria equipes que são multifuncionais. Então, a menina que estava trabalhando no PCP, hoje, amanhã ela vai trabalhar na área comercial, no input de dados, tá? Para que no 46º dia, esteja com o Vesto rodando dentro da fábrica. É claro que eu tô dando um caso médio, tá? Sim. Mas tem casos que você consegue fazer um pouquinho mais rápido, tem casos que demoram mais. Depende do projeto. Perfeito. E da equipe, tá? Depende do comprometimento da equipe em fazer com que isso aconteça. Se a gente dá o treinamento hoje, fala, ó, amanhã a gente volta para ver o que você fez, e ela não fez nada, não adianta. Isso é verdade. O Carlos perguntando, o que você tem a dizer dos donos de empresas que querem customizar o sistema para seus vícios de gestão? É vaidade. É vaidade. Hoje, de novo, vou pegar a minha realidade como base. Eu acho que acontece com os outros clientes também. Por a gente estar viciado nesse mercado de confecção, onde tudo é muito competitivo, normalmente quando o cliente vem me solicitando alguma coisa que envolve customização, ou um usuário que envolve customização, eu já sei que isso pode, por mais que para mim seja interessante vender essa customização para essa empresa, isso pode implicar em um não investimento da parte dele em treinamento e capacitação, que eu tenho muito mais interesse. Sim. Porque eu prefiro que ele tenha usuários melhores treinados. Então, o que a gente faz? Senta com esse usuário, e isso a gente tem sucesso na maior parte das vezes, e começa a mostrar todas as opções que ele tem para conseguir o mesmo resultado sem ter que investir em customização. Sim. Porque é impossível, com um software de mais de 25 anos de desenvolvimento, não atender aquela demanda. Eu posso não ter aquele relatório, aquela consulta na horizontal, mas eu tenho no paisagem, eu tenho no vertical, entendeu? Não está na coluna, mas está na linha de informação. Será que não vale a pena você se adaptar e evitar esse investimento, pelo menos agora? Vamos tentar um mês dessa forma e depois a gente rever? Agora, quando o cliente fala, não, eu quero porque eu quero, eu falo, ok. Em tecnologia, tudo dá. Dizer que não dá para fazer é mentira. Ou custa ou demora. Entendeu? É isso que a gente tem que ponderar. Mas tudo dá. E a gente cria o menuzinho empresa dele, coloca e aí deixa claro, ó, só você tem isso, só você quer fazer desse jeito no universo de milhares de confecções. Mas ok, o dinheiro é seu, enfim. Isso acontece muito mais em caso, a gente tem muito mais essa condição quando você pega o dono da empresa. Tá. É o dono da empresa, que ele fala, não, eu quero meu relatório desse jeito, eu quero minha consulta desse jeito. Tá bom. Tá. O restante, normalmente, os profissionais, eles tendem a tentar uma adaptação, tende a tentar minimizar o impacto financeiro disso. Mas customiza, tá? Se tem que customizar, a gente customiza. Na verdade, aqui você pode customizar os relatórios, mas, assim, você customizar um procedimento, um processo, você vai entregar informações, às vezes, erradas. E como o que acontece, Nelson, assim, se o que o cliente me pede, ele envolve a quebra da segurança dos dados, sim, a gente não faz. Eu só recuso customização em duas situações. Quando ele quebra a segurança dos dados, ou seja, ele vai me cobrar pela inconsistência de uma informação, tá? Eu tirei tal relatório, me deu uma informação, tirei outro, me deu outro. Então, isso realmente a gente não faz, porque volta para mim esse problema. E o segundo é quando tem um impacto fiscal em que eu vou ser responsabilizada como empresa. Você é corresponsável nisso, né? Então aí a gente também não faz e a gente apresenta... Agora, se a legislação permite, se é uma coisa legal, ok, a gente vai desenvolver do jeito que o cliente quer, enfim. Agora, uma coisa que a gente incentiva muito, e que a gente, às vezes, percebe resistência das empresas, é que essas customizações elas sejam feitas de forma de automatizar processos. Tá? Isso eu acho que vale muito a pena as empresas mapearem isso e criar alternativas de customização que envolvam essa automatização de processos. Eu vou te dar um exemplo que a gente tem feito com muito sucesso. Quando você tem uma empresa, eu tenho uma indústria que é cliente, e ela tem uma série de oficinas que trabalham de forma exclusiva para ela.
Tecnologicamente, em termos, e até falando de gestão, qual que é o grande desafio dessas oficinas? Trabalhar o estoque em poder de terceiros, que ela tem a responsabilidade de manter isso controlado, a emissão das notas fiscais e a comunicação financeira. Entendeu? Esse é o problema dessas pequenas indústrias que são faccionistas. O que a gente incentiva e tem feito com muito sucesso, essa grande empresa ajuda esses pequenos produtores a colocar uma versão do visto e a gente automatiza toda a comunicação. Entendi. Isso é muito legal. Então, assim, o cara tirou uma nota fiscal aqui, já aparece na base da oficina dele. A emissão da nota fiscal daquela oficina fica extremamente simplificada, porque ela compartilha o cadastro, ela tem uma série de benefícios. E aí volta essa informação também para a base do meu cliente. Tudo isso é uma automatização de processo, porque às vezes a gente tem que mapear. E isso envolve, às vezes, o apoio de um tributarista para encontrar qual a melhor alternativa legal para fazer isso. Você não tem trabalho humano, você não tem pessoas cuidando disso, você diminui o risco e o erro. Então, isso vale a pena. E o cara paga uma vez só, ele não tem, todo mês eu tenho que reinvestir. Ele consegue levar também tecnologia e gestão para quem está na ponta, que hoje para ele também é interessante. É muito melhor ele trabalhar com uma empresa que sabe, uma oficina que sabe trabalhar, que tem gestão financeira, que tem gestão de estoque, do que uma empresa que não tem, que vai também trazer prejuízo para ele. Até quando tem o selo BVTEX também. Enfim, isso a gente incentiva, esse tipo de customização a gente incentiva. Vale muito a pena. Isso que você falou é verdade, né? Eu ia comentar, se você não tivesse comentado, eu ia comentar. Então, para quem, um dos quesitos, um dos vários quesitos da BVTEX, né? O checklist da BVTEX, isso ajuda muito. Então, a gente sabe que tem muita empresa que acaba fazendo a sua terceirização, quarteirização, enfim, né? Então, se ela tem um procedimento que ela consegue controlar, então vai ser muito mais fácil lá na hora de alguns aspectos do conjunto da BVTEX. Isso é muito importante. E mesmo você conseguir mapear estoque, às vezes, vamos pegar esse mesmo cenário para uma empresa que não tem a BVTEX. Sim. Às vezes ela tem estoque de matéria-prima, sobras de estoque de matéria-prima em todas essas oficinas, e ela nem sabe. E aí, quando chega o final do ano, vem aquele caminhão de aviamento de volta, aquele caminhão de etiquetas, de tecido, de sobra de tecido, que ela fala, cara, o que eu vou fazer com isso? Eu poderia não ter comprado menos. Quando você tem essa comunicação, você consegue ter essa conexão entre essas empresas, isso também te traz resultado financeiro, porque você compra menos, o dinheiro fica no caixa. Isso é verdade. Ele não está no estoque. Isso acredito que hoje não acontece mais, mas antigamente, né, assim, dentro do processo de produção, de facção, né, de terceirização, então você mandava lá um tecido commodity para aquela pessoa, ou outro material, né, especificamente era fios de algodão. Você mandava uma quantidade. Quando você fazia o estanque daquilo que você falava assim, olha, eu parei com você, não vou te mandar mais nenhum quilo, faltava uma grande remessa, porque ele acabava utilizando para outras coisas, enfim. Espero que hoje não tenha mais isso. Mas se você acontece, Nelson, eu vou te contar uma coisa que acontece com grandes empresas da moda, tá? Para quem faz facção, quem faz PR, na verdade, indústrias que fazem private label, não é nem quem faz facção. Normalmente, essas grandes empresas, elas compram o tecido, mandam entregar nesse produtor. Sim. E normalmente ele compra só o aviamento, ou nem o aviamento ele compra, para poder produzir. Essa compra de tecido tem uma sobra louca, absurda. Quando termina o produto, o fabricante termina de produzir, que tem aquela sobra maluca de tecido, ele não pode devolver aquilo para o dono do tecido. Porque ele fala, se eu devolver, eles vão perceber que a compradora dele comprou o tecido errado. Então, fisicamente, eu finjo que eu consumi no meu produto acabado. E ele tem um estoque, ele tem que alugar um galpão para guardar um tecido que não é dele, que ele não pode consumir porque ele não tem origem fiscal daquilo. Isso. Ele não tem como, ele não pode vender o tecido porque não é dele. Ele vai roubar o tecido? Não vai. Não pode devolver. Ele não pode devolver. E aí ele vai alugando o galpão e na cabeça maluca dele, ele acha que ele tem dinheiro. Ele fala, não, porque tá tudo isso aqui, não, porque... Mas como que você vai consumir isso? Não tem como. Não tenho como consumir, não tenho nota. Como que você vai devolver? E aí o que eles não percebem é que aquele produto, aquele vestido que foi feito muito mais caro, porque tinha uma gordura de tecido que não foi consumido, fez com que ele
cobrasse uma mão de obra inferior. Porque o tecido na ponta vai ser vendido pelo preço que o consumidor quer pagar. Sim. E aí você começa a procurar, cara, mas se você consegue resolver esse problema da tua cadeia, em que você tem uma compra de tecido adequada, talvez a tua mão de obra, que hoje está extremamente massacrada, consiga ser melhor valorizada. Tenta vender esse serviço, então, de apoio. Tenta vender esse serviço de retorno, em desenvolver um novo produto em cima disso. Mas também esses empresários não conseguem perceber o valor disso. Não. Ele acha que o valor que ele tem é aquele tecido morto naquela prateleira daquele galpão que ele está pagando aluguel de uma coisa que ele não vai conseguir consumir. Isso é verdade. Não tem como. Né? Bom, aqui, não tem. Não tem. Aqui as perguntas terminaram. O Carlos fez um comentário aqui que tem 200 Nelson Júnior no LinkedIn. Carlos, já te mandei um convite aí. Eu e você, né? Então, mas aí qualquer coisa você só adicionar. Então, terminando agora aqui as perguntas, tá? Volto àquelas minhas questões. Agora vamos falar sobre a Tátil. Tá. Sou um confeccionista, estou usando o planilha Excel, tenho infinitos softwares aí de ERP para adquirir, só que eu não tenho conhecimento disso. Qual que eu escolho qual melhor? Qual é o caminho melhor? Ou eu tenho que fazer um curso para saber qual eu compro? Eu acho assim, o grande desafio primeiro você entender. A primeira pergunta que você tem que buscar resposta é o que é um ERP. O que um ERP ele pode te oferecer. Porque a partir disso você começa a buscar o que melhor te atende. O grande problema quando a gente chega para atender uma empresa nova é quando ela nem sabe o que ela está comprando. Então ela começa a comparar abobrinha com abacaxi. Entendeu? Então, a primeira coisa, entendam o que é um ERP, o que ele vai te oferecer, para você conseguir, a partir daí, ter até uma melhor noção de valor, de investimento e de tempo de resposta desse software. Tá? A primeira coisa. O segundo, eu acho que você tem que receber a demonstração de várias empresas. Várias empresas. Existem empresas que têm um custo muito alto, mas têm uma etiqueta de nome no mercado. Outras que te oferecem um custo muito baixo. E aí, se você entende o que é ERP, você vai perceber o que ela não vai te entregar, porque não existe milagre dos números, não existe, custo é custo. Mas o fundamental é você entender se os profissionais que vão te atender entendem do seu negócio. Tá. É isso. Porque é muito fácil eu falar que eu consigo fazer um cadastro de produto se eu não sei o que você quer cadastrar, Nelson. Eu não estou sendo desonesta na hora que eu estou te vendendo. Sim. E a gente vê isso no mercado. Quando o cara vendeu aquele software para aquela confecção, eu nem acho que aquele vendedor foi desonesto. Ele era um completo desconhecimento do negócio. Entendi. E aí ele também quebra a cara quando ele entra na empresa. Entendi. Quando ele percebe que ele não atende. Então, se relacione com empresas que você que tenham profissionais que entendam do seu negócio. Se você vende roupa, se é tecido, enfim. Acho que isso é fundamental. E aí, o terceiro e último passo, que é o matador. Tire informações nos clientes. Pergunte como funciona a prestação de serviço, porque a entrega, até a parte da implantação, ok, você tem uma equipe lá te apoiando. E depois, como funciona o suporte? Qual o tempo de resposta? Sim. Qual a quantidade de bugs que esse software dá hoje? Sim. Quando atualiza, quando esse software manda uma atualização, ele mata o que eu tinha antes? Sim. Qual o nível de problema? Faça perguntas específicas, tente conversar com os usuários de fato do software que você está cotando, para você entender se você vai ter realmente um apoio na utilização. Porque quando você coloca um software na tua empresa, não é uma brincadeira, entendeu? Não é um investimento que você faz e fala, não deu certo, eu vou vender, vou comprar outro. Não é que nem carro. Comprei um carro, não era o adequado. Vou vender o carro, compro outro carro. Não, software, se não deu certo, você jogou o dinheiro na lata do lixo. Sim. E quem usa consegue te dar esse feedback, entendeu? Tenta perceber se não tem algumas empresas que abrem para visitação para você poder conversar. Eu tenho alguns clientes hoje que estão dispostos a isso que faz, a gente dá, porque esse é o nosso cartão de visita, pega informação com os meus clientes, liga para os meus clientes, conversa com meus usuários, tenta entender qual que é o nível de serviço que eu entrego depois. Isso aí. Porque eu sei que esse é o meu diferencial. Entendeu? Mas eu acho que tem que se fazer isso com todas. Porque se você tem uma empresa que não te dá suporte, não adianta. Você vai pagar o suporte para quê? Você tem um checklist aí que o investidor, né, o empresário, o dono da empresa, ele tem que seguir isso passo a passo, desde que ele não conheça,
para pelo menos ser mais assertivos e não cair no RP que ele acha que é o suprassumo do mercado, ou ele até é superior àquilo que ele precisa, ou não vem atender, né? Aí começa tudo aquilo, olha, eu quero customizar e quero fazer isso, que aí acaba gerando um certo desânimo para todo mundo, né? Porque você acaba, fui e voltei para trás. Então, isso é importante. Outra coisa que eu vou te perguntar, e você vai também já engatar aí a sua apresentação do Vesto, vocês também dão consultoria, tá? Isso. Aqui as nossas lives é pinga-fogo, tá? Então, tem muitas empresas que dão consultoria, mas a empresa que recebe, que contrata a consultoria, ela fica totalmente dependente dos consultores, tá? Então, assim, a consultoria que vocês aplicam, capacitam e multiplicam internamente. Tá? É transferência de conhecimento. É transferência Sim. de conhecimento. Tem que ter começo, meio e fim, né, Nelson? Então, mas é isso porque a gente vê muito isso, muitos consultores, muito dando consultoria. Olha, não, aí a pessoa também, depende do empresário e da equipe que está tendo a sua capacitação. Se ele esperar que toda vez o consultor vá lá e preencha, faz os inputs, aí não vai para frente nunca, né? Então, assim, a consultoria que vocês dão é disso e é ponto final. Te capacitei, se vira. É Entrega, é isso, avaliação de resultado. Normalmente a gente cria um cronograma para que a gente faça uma avaliação depois de um período se aquilo está funcionando sim ou não. Ah. Se aquele processo que foi criado, se foi implementado, se ele realmente dá retorno ou não. Até para que a gente também tenha um feedback da qualidade do serviço entregue. Né? Se o que a gente está fazendo realmente faz sentido. Mas como consultor, o que a gente tem que ter na cabeça é que você tem que ir para o próximo projeto. Você não pode ficar preso àquilo, né? Você tem que entregar aquilo para os profissionais. E, na minha opinião, o segredo de uma boa consultoria é ter uma equipe que vai executar o trabalho lá dentro. Então, eu vim aqui para ajudar a implementar um processo na área comercial, falando qualquer coisa. Sim. Quais são as pessoas que vão fazer? Quais as pessoas da operação? Quem é a pessoa responsável por esse processo? Porque eu vou estar aqui muito mais num trabalho de consultor, de fato, que você me consulta, eu procuro informação, eu trago, eu busco conhecimento, eu entrego o meu conhecimento, mas para que essas pessoas consigam andar sozinhas. Sim, sim. Quem é essa pessoa? E aí também vai da avaliação honesta desse consultor, se as pessoas que foram indicadas, elas estão preparadas para aquilo, porque o que acontece também, às vezes a equipe que a empresa te entrega, ela está tão na base, não vou falar que são profissionais inadequados, entendeu? Porque não são. Todo mundo tem competências e capacidades, você tem que desenvolver algumas. Mas você pega profissionais que estão tão na base que ele não vai conseguir chegar naquele prazo que você predeterminou. E você tem que ser honesto com relação a isso. Olha, essas pessoas não conseguem nesse tempo. Ou muda-se o profissional, ou vamos esticar o prazo, ou vai ter uma outra estratégia. Isso é verdade. Entendeu? Tem que ter uma certa aptidão, mas também tem que ter... conseguir absorver isso, né? Deixa eu ver mais algumas. Tem alguma pergunta? Deveria entregar o tecido perfeito em condições que a Mônica falou, né? No meu comentário. Sim, a máquina de revisar é muito importante numa empresa. Na verdade, os fornecedores deveriam entregar o tecido em perfeitas condições de uso e não passar essa responsabilidade para os confeccionistas. A gente acredita que esse defeito, essa condição é natural do negócio, enfim, tem que absorver, né? Algumas coisas tem que absorver. Mônica está falando, conheço o Vesto e acho um excelente sistema. Mônica, obrigada. Mônica também, adorei a sua live. Miris, adorei a sua live. Tá? Obrigada. Acredito que também são últimas perguntas. E agora eu gostaria que você falasse um pouco aí do Vesto. Bom, o Vesto ele é o nosso principal produto, né, na Tátil. A Tátil é uma empresa de soluções focada na indústria da confecção. A nossa especialidade, todos os profissionais que atuam com a gente, tanto na parte de tecnologia, de implantação, suporte, treinamento, são profissionais que atuaram na confecção, isso é uma condição para trabalhar com a gente. Nas consultorias também são profissionais que vieram da confecção. Eu não assumo as consultorias sozinhas, algumas eu acabo nem tendo competência, né? A gente traz pessoas e profissionais que têm muito mais competência para aplicar, mas somos especializados. É o mercado que a gente estuda, é o que nos desafia. A gente tem o nosso principal produto na tecnologia, é o RP Vesto, que é para a indústria.
A gente tem outros produtos que foram criados a partir da necessidade dessa indústria. Então, a gente tem o software de varejo, software para atacado, mas a gente criou porque a indústria pediu, né? A indústria começou a migrar para o atacado, a indústria começou a migrar para o varejo. Sim. Então, todo o olhar que a gente tem começa lá na concepção do produto, em como eu linko isso com a indústria, em como eu trago a informação, eu replico a informação, mesmo quando a gente fala de varejo. O nosso software, a gente atende clientes de todos os portes. Eu tenho clientes com 200 usuários, eu tenho clientes com 1 usuário. Tá. A diferença, o que a gente faz hoje, a tecnologia que a gente entrega é a mesma, só que a gente fecha em pacotes, né? A gente criou pacotes mais adequados ao momento daquela empresa. Perfeito. Tá? Então, se é uma empresa que ele precisa de um software que a gente chama de FIT, que é o básico do básico do básico, a gente entrega esse software, treina, capacita, e conforme ela vai crescendo, a gente vai crescendo o produto com ela vai comprando outros pacotes. Então, isso evita que ela migre de software, porque, na verdade, é o mesmo, ela só vai ampliando a utilização. E ela acaba fazendo investimento, ela consegue fazer o investimento também no decorrer do crescimento. Tá. Entendeu? Ela compra, se hoje eu preciso só desse pequenininho, eu compro o pequenininho, uso o pequenininho, quando eu cresço, aí eu cresço mais um pouquinho com o Vesto, então eu compro lá mais umas horas de treinamento, aí meu acesso simultâneo cresce um pouquinho o valor, mas é de acordo com o que ela está crescendo no mercado, então para ela acaba fazendo mais sentido, e para a gente também, a gente entende que é uma relação mais honesta com os nossos clientes. Essa avaliação de tamanho de software às vezes é muito engraçado, porque o cliente fala, eu quero aquele pacote wide, que ele é um pouquinho maior. E a gente, na avaliação, a gente fala, não, você tem que ter um pacote menor. Porque também a gente sabe que não faz sentido ganhar dinheiro do cliente numa implantação e não participar da gestão, porque ele vai ter um software que ele não consegue pilotar, que ele não consegue usar. E ao invés dele criar um relacionamento saudável com a tecnologia, com os softwares e com a nossa empresa, ele acaba ficando chateado. Então, a gente também tem esse cuidado, tá? Mas é um software muito... Ele tem mais de 25 anos de mercado, né? Ele nasceu dentro da confecção e depois se tornou um produto comercial. Então, ele atende todas as áreas. Eu era uma usuária desse software, né? Antes de eu entrar de sócia dessa empresa, eu era uma usuária. Então, tem muitas ferramentas que a gente tem hoje que eu contribuí no desenvolvimento por ser usuária. De falar, não, isso aqui tá ruim, isso aqui ficou bom. Mas e se o relatório fosse desse jeito? Se esse comando estivesse num F8 e não na tecla Enter, entendeu? Que é a história da usabilidade, de focar na usabilidade. Então, ele é muito redondinho, assim. Ele tem ele se encaixa muito bem dentro da indústria também por isso. Por respeitar o usuário e quem está na ponta. Bacana. Então, quem quiser conhecer, qual que é o site? É www.tatioinovacão.com.br. Perfeito. Ali tem as ferramentas, tem o nosso portfólio principal, tem o perfil dos nossos principais consultores, tem todas as informações. Mas eu também fico à disposição. O meu WhatsApp é aberto, eu vou divulgar, né? É 11 96080 5200. Então, também pode me acessar. Adoro conversar sobre o segmento, trocar informação, aprender. Eu sempre aprendo muito, né, nessa troca. Então, para mim, é sempre muito gratificante. Quem tiver interesse, é só chamar. Não sei se tem algum participante que é lá da região de Caruaru, Turitama, Santa Cruz do Capibaribe. A Vesto vai estar a Tati vai estar presente na Grestex em outubro, né? Vamos estar lá. A feira que era para acontecer em março, né? E por conta da pandemia foi adiada agora para outubro, mas a gente vai estar lá. Então, nos visitem, vão aos nossos stands, que a gente tem o maior prazer em recebê-los, mostrar a ferramenta e aprender um pouco sobre a região também, né? Vamos estar lá, sim. Não, perfeito. Então, a gente tem uma novidade aí, que são os canais de comunicação da BTT, tá? Então, para a gente levar informação e conteúdo, a gente tem lá o WhatsApp, tem o Facebook, tem o Instagram, tem o LinkedIn, tem os e-mails, né? Os e-mails marketing aí, o newsletter todo que a gente compartilha. E a gente analisando aí, entrando aí numa nova geração, né? De marketing digital, percebemos que aí pelo WhatsApp você tem aí quase 96%, 97% de visualização contra os outros. Então, por favor, para que isso não seja um spam, que você autorize realmente a receber,
Está aí o nosso telefone, só adicionar a sua lista de contato, dá um oi lá para nós nesse número de WhatsApp, que aí você consegue receber informações do setor, das lives e tudo mais. Uma outra situação sobre o nosso Context Mod, desculpa, nosso 29º CNTT. Então, assim, nós temos a cada 2 anos, desde 1964, Congresso Nacional de Tecnologia Têxtil, e agora o próximo vai ser em Brusque, tá? Era para ser em abril, mas por respeito a todos os congressistas, os participantes, palestrantes, devido ao coronavírus, nós agora mudamos a data para setembro. Lembrando que dia 12 de setembro é dia do profissional têxtil, vai ser lá em Brusque, na Unifeb. Mais uma outra informação, que nós estamos lançando, é o primeiro nosso Seminário Internacional de Tecnologia Têxtil virtual, tá? Vai ser feito em outubro e mais para frente nós iremos compartilhar aí a programação e tudo mais. E por último, tá? Todas essas lives, inclusive essa live aqui que nós estamos com a Mirtz, ela vai estar disponibilizada no YouTube, no canal da BTT no YouTube. Então, todas as lives que nós conseguimos fazer até agora, com a participação, a dedicação aí de todos, com o compromisso de levar informação, conhecimento, né? Está no YouTube, tá? Então, por favor, é só compartilhar aquilo que acharam importante para alguma pessoa. E é aquilo que sempre falam, né? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, que isso é importante para nós. E com certeza. Tá bom? Mirtz, muito obrigado. É uma satisfação imensa você ter participado, esclarecido isso para todos nós. Isso é importante aí que todos que participaram hoje entendam que nós estamos aqui prestando um serviço, porque a gente gosta do que a gente faz. Então, nós estamos levando o nosso pequeno conhecimento para juntar com todo mundo aí, a se tornar uma grande massa crítica isso. Nossa capilaridade é grande e assim, estamos aí à disposição de todos também, nos nossos canais da BTT. Mirtz, muito obrigado. Suas considerações finais. Eu queria agradecer muito a oportunidade, o bate-papo. Para mim foi um enorme prazer, assim, adorei, me chama mais vezes. Pode deixar. Que foi muito bacana, queria te agradecer mesmo. E, enfim, é o que você falou, a gente tentando, de alguma forma, realizar um trabalho nesse segmento para salvar, para trazer ele para um caminho sustentável, né? Em todos os sentidos, Eu acho que temos profissionais ainda que estão engajados. Com certeza. Mirtz, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a todos que participaram. Continue seguindo aí tanto a Tátil e a BTT também. Mais informações, estamos à disposição de todos. Mirtz. Beleza. Muito obrigada. Tchau, tchau.